Naquele tempo, muitos dos discípulos de Jesus que o escutaram disseram: esta palavra é dura, quem consegue escutá-la? Sabendo que seus discípulos estavam murmurando, por causa disso mesmo, Jesus perguntou: isto vos escandaliza? E quando virdes o Filho do Homem subindo para onde estava antes, o Espírito é que dá a vida, a carne não adianta nada. As palavras que vos falei são Espírito e vida, mas entre vós há alguns que não creem. Jesus sabia desde o início quem eram os que não tinham fé e quem havia de entregá-lo, e acrescentou: é por isso que vos disse, ninguém pode vir a mim a não ser que lhe seja concedido pelo Pai. A partir daquele momento, muitos discípulos voltaram atrás e não andavam mais com ele. Então Jesus disse aos 12: vós também vos quereis ir embora? Simão Pedro respondeu: a quem iremos, Senhor? Tu tens palavras de vida eterna. Nós cremos firmemente e reconhecemos que Tu és o Santo de Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vamos aplaudir a santa palavra do Senhor. Que poderei retribuir ao Senhor Deus por tudo aquilo que Ele fez em meu favor. Que poderei retribuir ao Senhor Deus por tudo aquilo que Ele fez em meu... Você, que poderei retribuir ao Senhor Deus por tudo aquilo que Ele fez em meu favor. Que poderei retribuir ao Senhor Deus por tudo aquilo que Ele fez em meu favor. Nós vemos na primeira leitura um momento muito lindo da primeira comunidade cristã, que São Lucas escreveu assim: a igreja vivia em paz em toda a Judéia, Galiléia e Samaria. Ela consolidava-se, veja que verbo bonito, ela consolidava-se e progredia no temor ao Senhor, e crescia em número com a ajuda do Espírito Santo. Em seguida, os Atos dos Apóstolos vêm narrar 2 milagres maravilhosos de Pedro. Primeiro, de Enéas, que estava doente, muito doente, há 8 anos já numa cama. Pedro chega e diz: Enéas, Jesus Cristo te cura. Veja, é importante nós aprendermos anúncios assim. Ele disse: Enéas, Jesus Cristo te cura. Pedro fez isso na fé. Pedro não tinha visto nada, não houve mudança nenhuma em Enéas, mas Pedro proclamou na fé: Enéas, Jesus Cristo te cura. Levanta-te, arruma a tua cama. E imediatamente Enéas se levantou. Beleza. Meus irmãos, não há renovação carismática católica e não há mulheres de Pentecostes sem dons, sem carismas. É preciso ressuscitar os carismas. Eu andei pelo Brasil inteiro, só não estive em 2 capitais. Nas restantes eu estive. Naquele programa, Reinflama o carisma de Deus que está em ti.
que está na segunda carta de São Paulo a Timóteo. Reinflama. Você sabe o que é reinflamar? Está uma brasa mortiça, a gente abana aquela brasa e ela reinflama, e a chama vem dali. É preciso reinflamar. Faz isso em você mesmo. Abana, 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 isto, abana, abana. Reinflama o carisma de Deus que está em ti. Qual é o seu nome? Isto reinflama o carisma de Deus que está em ti. Assim como Pedro disse a Enéas: Enéas, Jesus Cristo te cura. E em seguida, levanta-te, arruma a tua cama. E por causa da ordem de Pedro, imediatamente Enéas se levantou. Da mesma forma, nós veremos os milagres de Deus se tivermos fé. Porque a fé é assim, a gente não vê nada. É como Moisés, da qual diz a Escritura que ele caminhava no deserto como se visse o invisível. É claro que o invisível não se vê. Só que Moisés caminhava no deserto como se visse o invisível. Ele não via nada, mas ele caminhava. Em todos os dons é assim. A gente não vê nada, mas na fé a gente proclama. E porque proclama as maravilhas de Deus, o dom de Deus, o carisma de Deus se revela, se mostra, se faz, acontece. Eu estou dando uma ordem para você. Lembra aquilo que eu contei? Que o Dom Stanislau, brincando, desafiou a gente: eu quero ver se vocês são canção nova mesmo. Nós íamos cantar na missa, né? Da mesma forma, eu disse a vocês: eu quero ver se vocês são mulheres de Pentecostes mesmo. Mas porque vocês podem aplaudir. Mas uma vez que você é mulher de Pentecostes mesmo, reinflama o carisma de Deus que está em ti. O Espírito Santo, quando é derramado sobre nós, ele vem com todos os dons. Claro, depois Deus usa a gente mais nuns do que noutros. E na comunidade, então, todos os dons se manifestam. Mas não é só o dom de línguas, não. Claro, o dom de línguas é precioso. Você não pode satisfazer-se com o dom de línguas. Não. Não são 9 os dons? E onde é que estão os outros? Dos 9 você usa um apenas? Não, você precisa exercitar-se. Eu me lembro muito bem que Padre Roberto de Grandes, dos Estados Unidos, veio ao Brasil. Nós éramos ainda iniciantes em renovação carismática. Então ele disse: eu venho ao Brasil, mas eu quero trabalhar com 12 pessoas. Só que depois, na hora de escolher e tal, fulano, cicrano, esse sim, aquele não, porque era muito duro, né? Escolher. Nós éramos uns 20, 25, que lá numa casa de retiros no Rio de Janeiro, nos reunimos, e o Padre Roberto de Grandes falou sobre cada um dos dons, um por vez. Ele falava sobre o dom e já o punha em execução, e fazia com que nós manifestássemos o dom. Você percebeu? Não é ele, o Padre Roberto de Grandes, que manifestava o dom, não. Ele fazia com que nós, as 25 pessoas, uma por vez, foi uma semana inteirinha, não foi um fim de semana, puséssemos em prática os dons. Você não imagina que fogo foi aquele. Até dom de libertação, exorcismo, aconteceu. O Padre Roberto de Grandes foi ousado.
Ele pegou o caso de uma pessoa que precisava de exorcismo e realizou o exorcismo na nossa frente para nós vermos. Apenas não mandou que nós também exorcizássemos alguém. Isso seria muito mais difícil para nós, mas ele fez diante de nós um exorcismo para nós vermos como é que se realiza um exorcismo. Então veja, é isto. Eu até disse para Kátia, vai ser preciso, foi no ENF que eu disse isso, vai ser preciso que se faça um curso assim, para treinar pessoas do Brasil a exercitarem-se nos dons e fazer com esse exercício que muitos outros pelo Brasil afora usem os dons, porque a palavra de Deus é esta: reinflama o carisma, e carisma quer dizer dom. A outra tradução de carisma é dom. Então reinflama o dom de Deus que está em ti. Mulher de Pentecostes, reinflama o dom de Deus que está em ti. Tu tens os 9 dons. Quais o Senhor vai querer usar você? Em quais Deus vai querer usar você? Eu não sei, mas eu pelo menos uns 4 ou 5 vai, pelo menos 3 ou 4 vai. Nada de poupança, ao contrário, esbanje carisma, porque as pessoas precisam. Depois, os Atos dos Apóstolos nos falam a respeito de Tabita, que estava doente e morreu. Pedro estava em Jope, é uma cidade próxima. Trouxeram Pedro, e Pedro subiu onde ela estava, quis ficar sozinho e orou profundamente ao Senhor. Depois ele deu a ordem a Tabita, que estava morta, veja bem, morta. E todas as mulheres comprovaram que Tabita estava morta. Deu a ordem a ela: Tabita, vem para a vida, levanta-te. Ela então abriu os olhos, viu Pedro e sentou-se. Até a ressurreição Deus quer fazer. Deus abençoe você nessa busca dos dons em exercício contínuo. Eu gosto de vocês agora. Eu quero ver se vocês são ou não são mesmo mulheres de Pentecostes. No Evangelho, nós temos aquela situação de que Jesus falou a respeito, não é o Evangelho de hoje. O Evangelho começa dizendo que muitos dos discípulos de Jesus que o escutaram disseram: essa palavra é muito dura, quem consegue escutá-la? Era uma profissão de incredulidade. O que Jesus tinha dito? Que é o Evangelho de ontem, onde ele disse: a minha carne é verdadeira comida, e verdadeira quer dizer verdadeira comida, e meu sangue é verdadeira bebida. Quem come a minha carne e bebe meu sangue permanece em mim e eu nele, e eu o ressuscitarei no último dia. Só que uns benditos ali não acreditaram, fizeram uma profissão de incredulidade. Veja, a frase que eles emitem é uma profissão de incredulidade. Muitos dos discípulos de Jesus, vejam, eram discípulos, não era gente do povo, não eram escribas e fariseus, não, eram discípulos de Jesus. Disseram: esta palavra é muito dura, quem a consegue escutar? Benditos
Quando Jesus faz uma afirmação e as pessoas não acreditam, em vez de ele voltar atrás ou dar explicaçõezinhas, ele vai para frente. E o que aconteceu? Em primeiro lugar, começou por aqueles que eu citei. Depois disso, você sabe como é o bochicho, né? Um fala aqui, outro fala lá, a ponto de muitos discípulos voltarem atrás e não andavam mais com Jesus. Só que Jesus, desculpe, foi peitudo. E voltou-se para eles e disse: vós também quereis ir embora? Voltou para os apóstolos, porque vários discípulos foram embora. Agora ele fala com os apóstolos: vocês também querem ir embora? Graças a Deus, Pedro assume a palavra e diz: a quem iremos, Senhor? Só tu tens palavras de vida eterna. Nós cremos firmemente, que beleza de Pedro, nós cremos firmemente e reconhecemos que tu és o Santo de Deus. E ficaram. A maravilha da Eucaristia nas nossas vidas. Estamos celebrando a Eucaristia. Receba com todo amor. Eu levei um susto quando vi a frase de um doutor da igreja que disse que para instituir a Eucaristia, Jesus precisou morrer. Só depois que eu fui entender, claro, para ele se fazer presente no pão e no vinho, ele tinha que morrer. E morreu, claro, depois ressuscitou. Ressuscitou com o seu corpo glorioso. Com o seu corpo glorioso, ele pode estar ali nas espécies do pão e do vinho. É o grande sacramento. Comunguemos hoje de maneira toda especial. Mas uma vez que vocês são mulheres de Pentecostes, vocês precisam conhecer qual é a nossa origem. Como é que tudo isso aconteceu na Igreja Católica? Agora, na metade de fevereiro, eu tive a graça de ir a Pittsburgh. E estivemos numa universidade, a Universidade do Espírito Santo, cujos proprietários são os padres do Espírito Santo. Deus escolheu bem. Universidade do Espírito Santo, chefiada por padres do Espírito Santo. Nessa universidade, 4 rapazes que não se conheciam. A universidade é grande hoje, e naquele tempo era grande também, 50 anos atrás. Nós fomos para lá para festejarmos os 50 anos, justamente na data 16, 17 e 18 de fevereiro. Estávamos lá nessa data, graças a Deus. Foi maravilhoso. O grupo de oração que nós fizemos foi maravilhoso. Nós só tínhamos uma pregação no dia. O restante era oração, uma maravilha. Uma oração mais inspirada do que a outra, mais fervorosa do que a outra. Então esses 4 jovens leram um livro chamado A Cruz e o Punhal, de um pastor evangélico chamado Davi Wilkerson. Se você não conhece o livro, ótimo. Se você não conhece, vale a pena você conhecer A Cruz e o Punhal. É a aventura de um pastor que vivia numa cidade pequena, numa igreja muito modesta. Mas Deus começa a incomodá-lo para que ele deixe de assistir televisão de noite. Depois do jantar, pelas 8 horas,
Ele ligava a televisão, não tinha outra coisa para fazer, ele tinha atendido a sua igreja, não era momento de culto. E ele, então, via a televisão, e Deus incomodava que ele não assistisse a televisão e trocasse o tempo de televisão por tempo de oração. Custou, mas ele acedeu à moção de Deus. E vocês imaginam que foi todas as noites, cerca de 4 horas, das 8 à meia-noite e pouco, Davi Wilkerson entrava em oração, que foi ficando cada vez mais profunda. Chegou um momento que Deus colocou muito forte para ele, que ele deixasse a sua cidadezinha, que ele deixasse a sua igreja, que Deus cuidaria da sua igreja, e ele fosse para Nova York, e não para o centro de Nova York, mas para a periferia de Nova York, onde estavam as gangues que se drogavam, que bebiam, que se prostituíam, gangues que se brigavam uma com as outras, e cada briga que eles tinham eram mortes que saíam. Havia um deles que fazia o seguinte: ele tinha uma espécie de um tamborzinho de metal e punha na cabeça, e um taco de golfe, e ele saía no meio dos inimigos, dando tacada de um lado e de outro, matando realmente pessoas, porque ele acertava na cabeça, acertava no pulmão. Era uma coisa terrível. Davi Wilkerson teve muito trabalho, mas ele, no meio deles, não era de lado, não, como o Papa Francisco pede para ir às periferias e pediu para vocês. Davi Wilkerson, pouco a pouco, foi criando confiança naqueles rapazes e moças, e daí ele começou a pregar para eles sobre o batismo no Espírito Santo, e pediu o batismo no Espírito Santo para eles. Eu estou sintetizando muito, o livro é maravilhoso, é a editora Betânia. Ainda hoje eles publicam A Cruz e o Punhal, de Davi Wilkerson. Você encontra também pela internet e pode adquirir, vale a pena. A ponto daquelas gangues, a gangue na qual ele estava se transformar, e começou essa gangue a ajudar Davi Wilkerson a entrar nas outras gangues, gangues que eram inimigas, nas quais ele foi pregar, nas quais ele foi orar, nas quais ele pediu ousadamente o batismo no Espírito Santo, e rapazes e moças eram batizados no Espírito, uma coisa extraordinária. Só Deus podia fazer isso, e o batismo no Espírito Santo era a chave para essa transformação. Então, cada um desses jovens, sem se comunicar, leram esse livro. Era o livro da época, 50 anos atrás. Veja que é um livro que já dura 50 anos e é editado ainda em português, para ver o valor desse livro. Leram um livro e coisas de Deus, só Deus podia fazer isso. Esses 4 jovens acabam se encontrando, e cada um deles conta a sua própria experiência. Uma era mais maravilhosa do que a outra. Daí eles resolvem: vamos levar isso para os nossos colegas, vamos ver quem aceita nas nossas classes, que leiam esse livro, que leiam também, eles oram em outras línguas, e depois faremos um retiro, no qual nós vamos pegar os Atos dos Apóstolos e pedir a Deus a graça do batismo no Espírito Santo. E assim fizeram. Foram 36 os jovens que aceitaram esse desafio.
Como em geral os nossos encontros são de sexta-feira à noite, sábado e domingo, com eles também. Quando chegaram na casa de retiro da própria universidade, como era uma universidade do Espírito Santo, tinha uma casa de retiros. Abriram as torneiras, mas não tinha água. Daí recorreram à universidade. Só que sexta-feira à noite não conseguiram nada. Então aqueles jovens quiseram ir embora. Os 4 fizeram de tudo para segurá-los e disseram: se vocês forem, podem ir, mas nós ficamos nós somente. Por fim eles aceitaram e ficaram sem banho aquela noite. Na manhã seguinte, palestras baseadas nos Atos dos Apóstolos, especialmente visando o batismo no Espírito, porque já Pentecostes é batismo no Espírito Santo dos apóstolos, com Maria, mãe de Jesus. E orações, na tarde a mesma coisa, palestras, orações. Para a programação da noite, estava prevista a realização de uma comemoração dos aniversariantes do mês de fevereiro, costume americano. Prepararam tudo, só que um rapaz, que não era dos 4, não quis ir, foi para a capela. Ele se põe na capela, diante do Santíssimo, rezando normalmente, como sempre orou. Só que de repente, ele começou a sentir dentro de si, fisicamente, mas muito mais mentalmente e emocionalmente, algo tão diferente, algo que o envolveu de tal maneira, algo que deu um ardor, um entusiasmo tão grande dentro dele, que ele disse: só pode ser o batismo no Espírito Santo, como eu li naquele livro, só pode ser isso. Daqui a pouco, a Patty Mansfield, que certamente vocês conhecem, que naquela época já veio várias vezes ao Brasil. Naquela época ela tinha apenas 18 anos, estava fazendo o curso de letras. Ela entra na capela e vai também para diante do Santíssimo. Um pouco depois que ela começou a orar diante do Santíssimo, daí a Pet foi diferente do rapaz. Ela começa a orar em línguas, a orar em línguas, a orar em línguas, e não consegue parar. Ela não tinha domínio sobre a sua boca, sobre os seus lábios, sobre a sua língua, não tinha domínio. Ela orava, orava, orava. Daí entra uma outra moça na capela, e mal entrou, ela foi batizada no Espírito Santo, orando em línguas. Outra pessoa entrou na capela, e nós tivemos nessa capela, é pequenininha, mas uma beleza de capela. A gente sente uma presença diferente ali. Cada pessoa que entrava era batizada no Espírito Santo e começava a orar em línguas. Uma coisa impressionante. Quando mais ou menos, um pouco mais da metade dos 36 tinham chegado à capela, eles ouvem um barulho, trac, trac, trac. Alguns saem da capela, vão ver. As torneiras estão jorrando água. É que a água estava congelada não passava nos tubos, não chegava às torneiras, e agora estava jorrando. E eles logo perceberam que aquilo era coisa de Deus. Eram rios de água viva que vinham de dentro deles, porque se durante o dia que houve sol, era inverno, sim, mês de fevereiro, lá nos Estados Unidos, se durante o dia com sol, o gelo não degelou, muito menos agora, à noite, quando já estava frio, bem frio, reconheceram, eram rios de água viva que jorravam dentro deles. Imagine o que foi o dia seguinte.
As palestras foram afervoradas, as orações foram maravilhosas. Foi até o final do dia. Na segunda-feira, quando se encontraram na universidade, claro que foram comentar, cada um foi contar a sua experiência de batismo no Espírito Santo e chegaram a um acordo. Vamos fazer um grupo de oração na universidade. Mas em primeiro lugar, disseram eles, vamos falar com os evangélicos, porque foram eles que nos orientaram. E foram. E contaram para os evangélicos o que tinha que se passado. E convidaram, vamos fazer um grupo de oração juntos, católicos e evangélicos. E fizeram. Já era um bom número. Imagine, o primeiro grupo de oração da renovação carismática católica nasceu ecumênica. E o bonito é que os dons se manifestavam. E por isso, cada vez mais gente vinha, alunos, depois professores, depois padres da universidade vinham, participavam, viam as maravilhas, pediam a mesma graça do batismo no Espírito Santo, uma maravilha. E claro, aquilo não ficou só ali, a notícia corre ainda mais entre universitários. Daí outras universidades quiseram a mesma experiência. Eles falaram, se vocês quiserem, façam o que nós fizemos. Leiam a cruz e o punhal, leiam, eles falam em outras línguas, né? E nós marcamos um retiro para vocês. E aconteceu, outra universidade, nascendo grupos de oração naquelas universidades, nos mais diferentes lugares. E claro, daí contagiou as capelas, contagiou as paróquias, obra do Espírito Santo. Aconteceu que padres da Universidade Gregoriana em Roma foram passar as férias nos Estados Unidos porque eram americanos e lá tiveram notícia disso e foram verificar. E o bonito que eles verificaram que aquilo que eles ensinavam na teoria, nas suas aulas de teologia e de Bíblia, eles estavam vendo na prática. Se encantaram. E eles também, desculpe a expressão, professorões da Universidade Gregoriana se ajoelharam no chão, pedindo a graça do batismo no Espírito Santo. Conclusão, esses professores voltaram para Roma, voltaram para a sua universidade. E chegando lá, começaram um grupo de oração. E começando um grupo de oração, mais gente começou a vir e a participar. E você sabe, a Universidade Gregoriana é para padres e para seminaristas que vão fazer os seus cursos superiores nas várias matérias da teologia, depois voltam para os seus países. Eles então tiveram a experiência do batismo no Espírito Santo e a experiência dos dons lá na Universidade Gregoriana. No término dos seus cursos, eles voltaram para as suas nações, levando, assim como você pega um pouco de coalhada e põe num tonel de leite, e todo o leite fica coalhado, foi isso que aconteceu. Aqueles padres, aqueles seminaristas, levaram isso para as suas nações. E lá se criaram grupos de oração com batismo no Espírito Santo, com dons. Foi a beleza. No Brasil, como é que foi que aconteceu? Padre Eduardo Dougherty, da século XXI, era seminarista ainda,
americano que ele é. Nas férias foi para a casa dos pais dele. E lá ele teve notícia disso. Daí ele foi a um desses grupos. Lá ele viu as maravilhas. Lá ele quis receber a mesma coisa. Foi batizado no Espírito. Viu todo o efeito na sua vida. Daí ele procurou a maior parte que ele pôde de material para trazer para o Brasil, para poder explicar o que era aquilo. O padre Haroldo Hahn era superior dele, lá em Campinas. E o padre Haroldo Hahn recebeu aquele material, leu todo ele e começou aquilo que ele chamou de experiência de oração no Espírito Santo. Ainda em muitos lugares acontece com esse nome de experiência de oração no Espírito Santo. O padre Haroldo começou isso em Campinas. Veja as coisas de Deus. Imediatamente, cidades e mais cidades começaram a convidar o padre Haroldo para ir fazer lá uma experiência de oração. E o bonito, eu participei disso, seminários, colégios de padre, convidaram o padre Haroldo a ir fazer uma experiência de oração naquele lugar. Também nós salesianos, eu era salesiano nesse tempo, pedimos ao padre Haroldo que viesse fazer uma experiência de oração, só que nós tínhamos num dia só, dia 2 de novembro, dia dos mortos, então era feriado, e o padre Haroldo veio. Pôde fazer poucas coisas, fez 2 palestras de manhã cedo, fez uma palestra à tarde, foi muito elucidativo, deu para entender, eu fiquei entusiasmado, e tivemos a missa. No final da missa, o padre Haroldo disse para nós na sacristia: se vocês quiserem, eu posso impor as mãos sobre cada um de vocês, para que recebam essa graça do batismo no Espírito Santo. Eu quis do fundo do meu coração, do fundo do meu coração. O padre Haroldo veio rezando um por um. Eu era dos últimos, se não o último. Quando o padre Haroldo chegou, ele impôs as mãos sobre mim, ele orou. Eu ainda hoje me lembro da mão dele sobre a minha cabeça. Tchan, 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 tchan. Só que eu não senti nada. Nada. Fiquei meio decepcionado. Só que naquela noite, sozinho no colégio, andando debaixo do arvoredo, eu comecei a orar como nunca tinha orado na minha vida. Deixa eu contar uma coisa a mais, que melhor ainda. Deus me pegou no ponto-chave. Eu passei por uma grande injustiça. O meu superior não teve consideração e agiu mal comigo. E eu guardei um grande ressentimento, uma grande mágoa. E você sabe que o ressentimento, a mágoa, vai acabando com a gente. Foi acabando comigo, a ponto de que eu era um padre que não rezava. Imagine, eu era um padre que não rezava. Rezava a minha missa de manhã cedo e nada mais. Nem o ofício divino que os padres precisam rezar. Eu não rezava. Não rezava o terço, nada. Não fazia de propósito. É que o ressentimento me pegou de tal maneira que eu não tinha gosto nenhum para orar. Não tinha vontade nenhuma de orar. E olha o que Deus fez. Quando eu recebi o batismo no Espírito Santo, a primeira coisa que Ele me devolveu, e eu louvo e agradeço a Deus, foi a oração.
Eu orei naquela noite como nunca tinha orado na minha vida, muito mais do que antes de que não orava nada. Gente, a oração vinha de dentro de mim. Eu não sabia como é que se fazia isso, como era possível. Luzia, volta aqui, me diz de novo. Fala. Eu já. O forte dela é a oração. Toda vida que ore. Tá certo, já. Então eu comecei a orar como nunca tinha orado na minha vida. No dia seguinte tudo estava diferente. O colégio, as árvores, as pessoas, tudo diferente. E não somente isso. Eu tive dentro de mim um ardor tal que eu pedi ao Padre Haroldo que me desse a possibilidade de levar 10 dos jovens com os quais eu trabalhava. Mesmo não orando, eu tinha um grupo de jovens muito bom. O professor Felipe, que vocês conhecem pela televisão, era um dos jovens. Pedi ao Padre Haroldo que me desse a possibilidade. Ele me deu 10 vagas. E fomos para Campinas. E os 10 jovens fizeram a experiência de oração. E os 10 jovens foram batizados no Espírito Santo. E voltamos para casa com o intuito de fazer uma experiência de oração lá em Lorena, onde nós morávamos. E para isso convidamos o Padre Haroldo. Ele marcou na caderneta dele. Ele disse que viria. Só que nas vésperas, o Padre Haroldo mandou um recado que ele não estava bem de saúde, que os médicos dele eram dos Estados Unidos, ele ia viajar, então ele não podia estar na experiência de oração. Imagine só. Só que beleza, nós sozinhos, só nós, eu, aqueles jovens e eu, enfrentamos a experiência de oração. E enfrentando a experiência de oração, a mesma coisa aconteceu. Naquele tempo, nós impunhamos as mãos sobre cada uma das pessoas, para que fossem batizadas no Espírito Santo. Em Lorena surgiu um movimento novo, que se espalhou para as cidades aqui do sul de Minas, para as cidades do norte do Rio de Janeiro, se espalhou. Foi uma coisa linda, uma coisa maravilhosa. Só Deus podia fazer tudo isso. E não somente isso. Eu andei por esse Brasil afora, levando essa experiência e usando os dons. Eu conheci um homem maravilhoso da África do Sul, chamado David du Plessis. Ele era chamado Mr. Pentecostes, porque onde ele ia, ele falava do batismo no Espírito Santo. Mesmo que o tema fosse outro, ele falava sobre o tema, mas dava um jeito no final e falava sobre o batismo no Espírito Santo. E ele veio ao Brasil, a convite de Dom Paulo Evaristo Arnes, arcebispo cardeal de São Paulo. E o tema não era sobre o batismo no Espírito Santo, nem de nada do Espírito Santo, porque era da África do Sul. Então era de um tema social, que se sabe que a África do Sul viveu isso, né? A questão dos negros e brancos. Ele falou a respeito disso, mas no final ele caiu direitinho no Espírito Santo, no batismo no Espírito Santo, impôs as mãos e orou sobre todos nós. Eu não sei o que aconteceu com o cardeal, eu não sei o que aconteceu com os bispos auxiliares, eu não sei o que aconteceu com os padres que estavam conosco, não sei o que aconteceu com o povo que estava ali naquela conferência, mas só sei que eu saí daí disposto a eu também ser Mr. Pentecostes.
E graças a Deus, com toda a modéstia, mas com toda a verdade, eu posso dizer que sou. Fui, sou e serei. E não deixarei de ser. Agora é a sua vez. Nós homens dizemos Mr. Pentecostes. Vocês mulheres dizem Miss, não é isso? Que é muito mais bonito, Miss Pentecostes. Eu não estou convidando, estou dando uma ordem. Assuma ser Miss Pentecostes. Onde quer que você for, leve a graça do batismo no Espírito Santo. Não deixe de levar a graça do batismo no Espírito Santo. Fale, ore, imponha as mãos, faça com que as pessoas sejam batizadas no Espírito Santo. Conto só uma experiência. Eu estava em Londrina e me chamaram para atender uma senhora idosa que estava doente. Conversamos um pouquinho, orei por ela, impus as mãos sobre ela e sobre o marido, os dois idosos igualmente, e pedi a graça do batismo no Espírito Santo e disse: faça como eu. Eu comecei Candarabaria, Vandaramaria, Vandaramani, Vandaramani, e os dois foram. Daqui a pouco chegou a filha que tinha convidado. Fiz a mesma coisa. Falei um pouquinho para ela sobre o batismo no Espírito Santo, só para ela poder entender. Impus as mãos, pedi que me acompanhasse e ela acompanhou. E assim cada um daqueles que estavam na casa. Mesmo as serviçais vieram e passaram pela mesma graça. Só não veio o dono da casa. Daí deram um suco, um refresco, umas bolachinhas e tal. Estamos nós ali. Daí o dono da casa saiu da toca e veio. Não perdi tempo. Peguei ele num cantinho, falei rapidamente sobre o batismo no Espírito Santo, impus as mãos. Não precisei dizer, faça como eu, não. Quando impus as mãos, ele já começou a orar em línguas. Já começou a orar em línguas. Mr. Pentecostes é assim, Miss Pentecostes é assim. Diga comigo, eu sou Miss Pentecostes. Vou ser Miss Pentecostes. E nunca deixarei de ser. Porque eu sou Miss Pentecostes. Agora vamos atender ao pedido da Lucia, não é? Vamos para uma música e vamos rezar. Eu queria convidar a Luzia para vir rezar com a gente. É Miss Pentecostes há 40 anos ou mais. Ergue os seus braços lá no alto. Você quer ser Miss Pentecostes? Quem quer, levanta os dois braços. Chama a atenção de Deus para você agora. Diga para Ele que você quer ser Miss Pentecostes, que você quer essa ousadia, que você quer ser ousada dessa maneira que o nosso pai fundador, Monsenhor Jonas, nos ensinou e tem nos ensinado com a sua própria vida. Agora é a hora de você reagir àquilo que foi tocando no seu coração. Vai agora orando, você, mulher de Pentecostes, mas que agora sai com essa missão, que não foi um conselho, foi uma ordem, que vocês devem ser
Miss Pentecostes. Que vocês não podem mais perder tempo, que chegou a hora de assumir todos os carismas, não só o das línguas, mas o da interpretação das línguas, o carisma da profecia, o carisma da palavra de sabedoria, da palavra de ciência, do discernimento espiritual, da fé carismática, o carisma da cura, o carisma do milagre, o carisma do amor. Os seus braços erguidos e a sua voz orando carismaticamente agora é o sinal de que você entendeu o chamado, que você entendeu a ordem e que você está agora se dispondo. Porque eu não sei se você percebe e consegue entender a palavra do apóstolo Paulo a Timóteo é reinflamai. A atitude tem que ser de Timóteo, porque Deus quer sempre dar o Espírito Santo, Deus quer sempre ministrar o poder, a unção, os carismas. Então ora, vai deixando o Deus orar, o Espírito Santo orar, vai falando em primeiro lugar com a sua voz, vai dizendo para Ele do seu desejo, que você está disposta a obedecer. Eu anseio pela tua presença na minha alma, Deus. Enche, Senhor, enche, Espírito Santo. Enche sobre mim, Senhor, com propriedade, com autoridade, sobre o teu consciente, sobre os meus sentidos, Senhor. Eu me abandono à tua presença, eu me abandono ao teu governo, eu me abandono à tua ação poderosa, Senhor. A sua voz a tua igreja clama.
vento impetuoso, vem nesse lugar, fortalece e reflago com teu poder, rasgue o céu ao meu Pai, sopra hoje daqui, vem Espírito Santo. Shiriabalai, Siri Manaharalais, Shirialari, Alaralai, Sirialais, Shiribahalai, Suribara, Halalai, Arayalas, Shirialari, Alari, Alarabas, Sarayalari, Alari, Alarai, Suriabalari, Alalabayalari, Shriabarari, Alari, 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 Surialari, Alari, Suriabai, Alari, Suriala, Surialari, Alari, Siri, Kabara, Handara, Lalaba, Siri, Kandara, Hayalara, Lalaba, Surialari, Siri, Uria, Halari, Halaralai, Surialari, Sia, Handara, Suri, Kandara, Siri, Uria hala suriri kandara la suriri Uria la se la surira la Ira la siri kandara basuria la Irira basarara ba Iri suriri kalara la Siararia la iri. A palavra que me vem é o Senhor dizendo que assim como Pedro disse a Enéas, que estava paralisado, é o Senhor que nessa Eucaristia está, em nome de Jesus, libertando pessoas que estavam paralisadas carismaticamente. Paralisadas carismaticamente. Há uma palavra de libertação para a sua vida nessa hora. É o Senhor quem está te libertando da paralisia carismática. Você não avançou e chegou a hora, em nome de Jesus, de você sair dessa paralisação e de avançar carismaticamente, de avançar no sobrenatural, de avançar, de subir o nível da oração, da vida carismática, da ousadia. O Senhor me fala que a partir de agora muitos milagres acontecerão no meio de nós e através de nós, através de vocês, do ministério. Palavras que virão, profecias, direção da parte de Deus, ousadia de impor as mãos e de ver
de ver a fecundidade espiritual do ministério de mulher de Pentecostes, de Miss Pentecostes. Senhor, me mostra a Virgem Maria passando no nosso meio. E ela, como a mulher de Pentecostes, está dizendo: não temas, mulher, não temais, não temas. Abra-se a ação do Espírito Santo, não tenha medo, não tenha medo. A dobrar-se a vontade do meu filho, não tenha medo, não tenha medo de recomeçar, não tenha medo de ser quem você é, não tenha medo de ousar na fé, não tenha medo de falar, não tenha medo de se alegrar, não tenha medo de ser cheia do Espírito Santo. E nesse momento, o Senhor coloca no meu coração pessoas que não são batizadas no Espírito Santo aqui. E Ele quer, nesse momento, liberar o Espírito Santo que está dentro de você. Pela graça do sacramento do batismo, você tem o Espírito Santo. Se você é uma dessas mulheres que está aqui, precisando da efusão do Espírito Santo, porque você não foi, você sente que não foi batizada no Espírito Santo, não ora em línguas, sente a sua fé esvaziada, levante a mão. E aquelas que estão perto de você vão orar por você agora. Você que ora em línguas, que é batizada no Espírito Santo, olhe as suas irmãs que estão do seu lado. E quem estiver de braços levantados, de braço levantado, nós aqui oramos por elas. Você que está pertinho, não tenha medo de impor as mãos sobre essa sua irmã e ore por ela. E nós todas estaremos orando umas pelas outras agora, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Se você tem uma enfermidade, uma doença física, psíquica, você também pode levantar a sua mão e dizer para as pessoas que estão aí mais perto de você: eu preciso da graça de Deus hoje, eu estou precisando da cura de Deus. Fale, não tenha receio de pedir ajuda, de pedir oração, e diga: orem por mim. Você pode estender o seu braço, você que está agora necessitado especial de oração, diga para alguém aí pertinho: ore por mim. Da mesma forma, você que se sente acusada, muito sentimento de acusação, como você não tem coragem de olhar para Deus, o Senhor está dizendo: não temas, eu sou o teu Salvador, eu sou o teu Salvador. Se você da mesma forma sente esta pessoa encurralada nos seus problemas, acusada na sua alma, sentindo-se culpada, indigna, suja, da mesma forma, levante o seu braço e peça a alguém, as pessoas que estão perto de você, e diga: eu preciso de oração, eu preciso da graça de Deus, eu preciso do Espírito Santo. Peça sem nenhum receio, sem nenhuma timidez, porque o Senhor está agindo no meio de nós, por intermédio de sua mãe, a mulher de Pentecostes. Derrama, Senhor, sobre nós o teu Santo Espírito e batiza no Espírito Santo cada uma de nós, Jesus, e liberta-nos. Você que se sente presa, amarrada interiormente,
Você que tem um sentimento de que algo está contra você, esse sentimento de rejeição, esse sentimento de não conseguir aproximar-se de Deus, levante o seu braço e peça oração agora. E nós estamos em o nome de nosso Senhor Jesus Cristo aqui, cada um de nós, mulheres de Pentecostes, nós ministramos umas às outras, nós ministramos umas às outras, enquanto Deus, o Espírito Santo, realiza em nós. Você pode fazer até esse gesto, e levantando o seu braço para a direita, para a esquerda, para aquelas que estão atrás, lá atrás, nós oramos por aquelas que estão no final deste centro de evangelização, mas você também, que está no meio, está aqui no início, também estenda a sua mão em direção às mulheres de Pentecostes, que somos nós, aquelas que estão em suas casas, aquelas que nós trazemos no coração, aquelas que fazem parte da nossa família, as nossas amigas, e nós clamamos: derrama, Senhor, o teu Santo Espírito, e a face da terra renovai. Renova-nos, Espírito Santo, renova-nos, Espírito Santo, renova-nos, Espírito Santo, renova-nos, Espírito Santo, orando em línguas, deixando o cântico em línguas desabrochar do nosso coração para a nossa boca. Senhor, liberta-nos, porque nós precisamos da sua graça para sermos mães, irmãs, filhas, profissionais, mulheres de Pentecostes, mulheres para o mundo de hoje, para os tempos de hoje, para o nosso lar hoje, para a nossa família hoje, para o nosso trabalho hoje, para a igreja hoje. Eis-nos aqui, ó Senhor, eis-nos aqui, Espírito Santo. Vai orando no Espírito. Vai orando no Espírito. Isso. Você que recebeu oração, que não orava, pode ir orando conosco, assim como o Monsenhor Jonas disse, que ele foi na casa daquela senhora e que ela orou, e que depois toda a família começou a orar no Espírito. Então vai soltando agora a sua voz, ergue os seus braços, vai abandonando o seu corpo, a sua mente, junto com a Virgem Maria, unidos à mulher de Pentecostes por excelência. Nós agora soltamos a nossa voz e oramos ousadamente no poder do Espírito Santo. Esse Espírito Santo que traz cura, esse Espírito Santo que traz libertação, esse Espírito Santo que traz avivamento espiritual, esse Espírito Santo que movimenta o nosso coração, nos arranca da paralisia. Isso, nós queremos ouvir a sua voz. Ora, solta a sua voz. O Senhor tira do nosso meio todo espírito de medo de enfermidade, de falsa enfermidade. Você que não está conseguindo orar em língua, soltar a sua voz, com medo de uma enfermidade grave, seja liberta agora, porque nosso Senhor Jesus Cristo toca em você e tira de você todo medo, toda ameaça dessa enfermidade, seja grave ou seja psíquica, em o nome de Jesus Cristo, nosso Senhor, pela força do Espírito Santo. Monsenhor desafiou, eu quero ver se vocês são mulheres de Pentecostes. E o grande barulho
que surgiu no dia de Pentecostes foi aqueles homens e aquelas mulheres orando no Espírito, em línguas estranhas. Então ora sem medo, ora na liberdade, na ousadia, que aqui juntos com a Virgem Maria, neste lugar de Pentecostes, seja ouvido o barulho, o sussurro, os gemidos inefáveis das mulheres de Pentecostes. Você que não ora e não sente amada por Deus, você não ora porque você não sente amada por Deus. Você não consegue chamar Deus de Pai. E quando você o chama de Pai, o seu sentimento é como se Ele nem conhecesse você, porque você não sente o amor de Deus, você não sente o amor em si. Nosso Senhor está curando não só você, mas muitas mulheres que se sentem desamadas no seu próprio coração e por isso não estão conseguindo orar. Agora o Senhor quer dar um banho de amor no meio de nós. É Ele que nos lava com o Teu Santo Espírito, curando as nossas feridas de desamor, curando as nossas feridas de ausência de pai, do amor de mãe, do amor divino. Ele está nos curando e nos libertando para experimentarmos esse amor que vem do seu divino coração. Não tenha receio, acolha agora o amor de Deus. Diga com a sua oração no Espírito, vai soltando a sua voz e ora no Espírito. E acolha o amor de Deus em você. Acolha o amor de Deus no seu coração, que vai curando as suas entranhas, vai curando a sua mente, vai nos libertando de todo desamor. É o Senhor que vai quebrando maldições. Em o nome de Jesus, que toda maldição seja quebrada nessa hora sobre a vida daquelas mulheres que receberam, sejam por palavras, por consagrações, por obras malignas. O Senhor me fala concretamente que Ele está quebrando essas maldições, cortando vínculos, julgos hereditários que pesavam sobre a sua vida. É o Senhor quem está agora te libertando de toda a opressão. Seja livre em o nome de Jesus. A libertação atinge a sua vida agora. Seja livre em o nome de Jesus. É Jesus que agora faz a luz brilhar diante de toda a realidade de trevas na sua vida. Seja livre em nome de Jesus. Seja livre em nome de Jesus. Seja livre em nome de Jesus. Livre na sua mente, opressões na mente, espíritos suicidas, espíritos de prostituição e de adultério. Seja livre, porque agora no nome do Senhor a libertação acontece na sua vida. Jesus é o Senhor, Jesus é o Senhor, e é Ele que te liberta, e é Ele que te cura, e é Ele que te ressuscita, e é Ele que te restaura, e é Ele que agora te coloca no reino da luz, te retirando do reino das trevas. Receba a luz de Cristo, receba a luz de Cristo que dissipa toda a treva. A Ele o louvor, a Ele a honra, a Ele a glória para sempre.
a Ele a Aleluia, honra, Deus. a Ele a glória, a Ele o louvor, a Ele a adoração, a Ele a exaltação para sempre, para Cristo nosso Senhor, para o Pai, para o Filho, para o Espírito Santo, a Ele a honra, a Ele a glória, a Ele a exaltação, a Ele o louvor, para sempre, para sempre, para sempre. Eu sinto a moção do Espírito. Vai erguendo os seus braços. Eu sinto a moção do Espírito. O Espírito falando para eu proclamar aquilo que Pedro disse àquela mulher que estava morta: menina, levanta-te. Mas eu quero proclamar sobre você, mulher de Pentecostes, essa palavra de ressurreição. Chegou a hora de você sair desse estado de morte. Chegou a hora de você se levantar ressuscitada. Mulher, levanta-te. Levanta-te como mulher de Pentecostes, como mulher liberta, como mulher curada, batizada no Espírito Santo. Mulher, levanta-te. 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 O que é fraco com o teu poder, rasgue o céu, ó meu Pai, sopra hoje aqui, vem Espírito Santo, vem. Erga o teu braço, ó vento impetuoso, cante mais uma vez. Ó vento impetuoso, Você vem, fortalece. Só você. Vem deste lugar, fortalece o que é fraco, com o teu poder, rasgue o céu, ó meu Pai, sopra hoje aqui, vem Espírito Santo. Finalizar, um brado de vitória, braços erguidos. Com força. É um canto de libertação. Mais alto, mais alto. Receba. Solta a sua voz. Mais palmas lá em cima, assim, Mulheres de Pentecostes, avivadas pelo Espírito Santo, rejubila.
Amém. Aleluia. cançãonovaplay.com. Assine já!